Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje, conforme nós havíamos combinado já na semana passada, começamos a tratar especificamente dos assuntos relacionados ao conteúdo de fisiologia, fisiologia B, sendo mais específico, tá? E a gente vai começar essa nossa conversa, que vai durar o semestre todo, né? Tratando dos aspectos gerais da fisiologia do sistema digestório. Por que aspectos gerais? Porque o sistema digestório é bastante vasto, assim como outros sistemas também, né? E não daria tempo, talvez nós precisássemos ter uma única disciplina para tratar do sistema digestório, assim como vale a mesma coisa para sistema nervoso, para sistema endócrino, né? Que são sistemas bastante vastos. Então, como não é possível esgotar o assunto, né, eu prefiro dizer que a gente trata aqui na Fisiologia B de aspectos gerais, mas, obviamente, muito importantes no funcionamento desse sistema, certo? Muito bem. Deixa eu passar aqui. E quando a gente pensa em sistema digestório, né, a gente vai focar nesses aspectos gerais, a gente vai focar no controle da função do sistema digestório. Então, esse vai ser o nosso principal foco. Estudar como ocorre o controle da função do sistema digestório. E qual é a função do sistema digestório? Bom, de uma forma geral, a função do sistema digestório é transportar, né, nutrientes do meio externo para o meio interno, digamos assim. Tá? Em linhas gerais, seria essa, ou é essa, a função do sistema digestório. E essa função é muito influenciada pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Ou seja, existe uma relação muito estreita entre a função do sistema digestório e o sistema nervoso e o sistema endócrino. Por quê? Repito, porque o sistema nervoso e o sistema endócrino são fundamentais no controle, na execução da função do sistema digestório, certo? Que, em linhas gerais, é possibilitar, né, o transporte de nutrientes do meio externo para o meio interno. Ou seja, fazer com que nós consigamos aproveitar o máximo tudo aquilo que nós ingerimos. Tá? Em linhas gerais, essa é a função. Muito bem. Vamos começar falando sobre 4 processos que são bastante influenciados tanto pelo sistema nervoso quanto pelo sistema endócrino e que respondem, possibilitam com que o sistema digestório execute a sua função, certo? Então, esses 4 processos estão mostrados na tela e todos vocês já ouviram falar deles, certo? Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles, tá? E é importante que vocês, desde o início, formem a ideia de que esses 4 processos, eles ocorrem de forma conjunta, certo? Eles se somam para que a função do sistema
digestório ocorra de maneira adequada. Tá? Não existe uma ordem didática de estudo, né? Não existe um que mais importante do que o outro, não. É importante que vocês saibam, repito, e pensem nesses quatro como um todo. Tá? E qualquer problema que ocorra em um deles, haverá prejuízo nos demais, certo? Então, a gente começa falando sobre o mecanismo de secreção. Quando a gente fala em secreção lá no sistema endócrino, né, se vocês lembrarem do semestre anterior, vocês vão lembrar que eu disse para vocês que os hormônios são secretados na corrente sanguínea. Lembram disso? Os hormônios são sintetizados numa célula especializada, uma célula endócrina, e secretados na corrente sanguínea e vão agir em células-alvo distantes. Esse é o conceito de hormônios, né? Secretados ou liberados na corrente sanguínea. Muito bem. Quando a gente fala em secreção aqui no sistema digestório, este conceito é mais amplo, certo? Então, quando a gente fala em secreção no sistema digestório, o conceito é mais amplo do que aquela secreção que nós falamos lá no sistema endócrino. Por que que é mais amplo? Porque aqui, quando a gente fala em secreção, a gente não está se referindo apenas a hormônios, a gente está se referindo a hormônios e muitas outras substâncias, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós também não estamos aqui nesta secreção nos referindo apenas à secreção no ou na corrente sanguínea, no sangue ou na corrente sanguínea. Não, nós estamos nos referindo à secreção no sangue, mas também em outros locais, certo? Então, vamos lá. O que essa figura está mostrando para vocês aqui, ó, deixa eu sublinhar a secreção, né? Estamos falando sobre secreção. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa figura, representada de forma esquemática, é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, onde aparece a comida, né, está representado a luz do estômago e do intestino, principalmente, certo? Muito bem. Aqui, ó, bom, e deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Estou destrenado aqui, né? Por isso que vocês estão vendo que ele escreveu aqui o lúmen do trato digestório. Lúmen é sinônimo de luz, certo? Luz, vocês sabem que é a parte central, é a cavidade de um órgão, né? Os órgãos cavitários são aqueles órgãos que têm a sua parte interna, digamos assim, que tem uma cavidade na sua parte interna, né? É o caso, obviamente, do estômago, do intestino, tanto delgado quanto grosso, né? E outros órgãos do nosso corpo que não nos interessam por enquanto. Então, quando lerem, ouvirem a palavra lumen, saibam que é sinônimo de luz, que é a parte interna do órgão, a parte cavitária do órgão, certo? Muito bem. Então, aqui, ó, repito, está identificado, né, o que ele chamou aqui de lúmen do trato digestório, significa o estômago, né, a luz, o lúmen do estômago, a parte interna do estômago ali, né, ou do intestino, certo? Muito bem. Em vermelho aqui, ó, vocês estão vendo que ele identifica a parede, certo? A parede tanto do estômago quanto do intestino. Vocês estão vendo aqui, talvez vocês já tenham estudado
e lembrem da histologia, né? Ele representa aqui, ó, uma borda em escova, tá? Certo? Aquelas vilosidades e microvilosidades, né, que vocês estudaram em histologia. Muito bem. Então, aqui, vamos imaginar que é a parede, tanto do estômago quanto do intestino. Quando eu falo em borda de escova, em vilosidades e microvilosidades, eu estou me referindo especialmente ao intestino, tá? Principalmente intestino delgado. Mas aqui, vamos imaginar que ele tenha representado ali a parede do estômago ou do intestino, certo? Muito bem. O que mais essa figura nos mostra? Aqui, nessa parte que ele representa o fluido intersticial, né, seria aquele espaço que existe entre a parede, que está aqui, né, voltando um pouco na parede, e que vocês, obviamente, sabem que quando a gente fala em parede, a gente está dizendo que esta parede é formada por células, certo? Por células. E a gente vai ver mais adiante, eu vou mostrar para vocês, que esta parede aqui, que ele cita e que eu desenhei em vermelho aqui, destaquei em vermelho, esta parede ela tem várias camadas, certo? Ela tem várias camadas, a gente vai ver isso. Então, essa parede aqui, ó, por exemplo, a camada mais interna, né, que está em contato direto com a luz aqui, é uma camada de células epiteliais, ou seja, o epitélio, tá? A mucosa, certo? Logo depois vem a submucosa, um pouquinho mais internamente. Logo depois vem camadas musculares. E a parte mais externa, a camada mais externa aqui, tá? Vocês vão ver que é a serosa, né? A camada da serosa. Então, quando vocês lerem parede, imaginem que esta parede do estômago, que esta parede do intestino, ela tem várias camadas, e nós vamos descrever, nós vamos citar, vamos enxergar cada uma dessas camadas. Por enquanto, a gente só pensa em parede como um todo, tá? Bom, muito bem, continuando. Então, em verde aqui, eu sublinhei o fluido intersticial, que é exatamente este espaço aqui, ó, tá? Que aparece em amarelo claro. Então, o fluido intersticial é esta parte que eu estou pintando em verde aqui. E ainda existe, né? Vou botar em vermelho de novo, representado aqui o sangue, tá? Especificamente, pessoal, está representando aqui os capilares sanguíneos que irrigam o estômago e intestino. É isso que está sendo representado. E aqui, ó, vocês estão vendo a parede desse capilar, tá? E vocês sabem já desde a fisiologia A que a parede do capilar é formada por células também, né? Por células chamadas células endoteliais. Então aqui, ó, existem as células endoteliais, que formam uma única camada na parede de um capilar. Lembram disso? Ou seja, a parede do capilar sanguíneo é extremamente fina, porque é formada apenas por células endoteliais. E entre essas células endoteliais existem poros ou fenestrações, certo? Isto possibilita com que muitas substâncias entrem no sangue aqui na altura dos capilares sanguíneos. Lembram disso? E também saiam, né, do sangue na altura dos capilares sanguíneos. Tá? Então, isso é o que esta figura está mostrando para vocês. Muito bem. Voltando, então, ao mecanismo primeiro citado aqui da secreção. Como eu ia dizendo para vocês, quando a gente fala em secreção aqui no sistema digestório, a gente tem que entender que é um conceito mais amplo do que aquela secreção que nós falamos lá no sistema endócrino.
certo? Muito bem. Primeiro, porque a gente não está falando só de secreção de hormônios, e segundo, porque nós não estamos falando só de secreção na corrente sanguínea, correto? Muito bem. Nós estamos falando de secreção de várias substâncias, tá? E como essa figura está representando o trato digestório como um todo, especialmente estômago e intestino, né? Mas não só estômago e intestino, a gente pode aumentar o alcance dessa figura e pensar, por exemplo, lá na cavidade bucal, lá na boca. Lá ocorre secreção de saliva, certo? Isso não é novidade para vocês, né? As glândulas salivares secretam uma substância chamada de saliva na boca. Então, lá na boca já está acontecendo secreção. Estamos falando em secreção, em liberação de substância, e de substância que não é um hormônio, né? Não tem hormônio lá na saliva. A saliva tem água, tem enzimas, enfim. Bom, quando a gente chega no estômago, né, um outro exemplo de local onde ocorre secreção, obviamente, a gente pode pensar em secreção é, do suco gástrico, tá? O suco gástrico, vocês sabem, é secretado pelas células epiteliais lá no estômago. E o suco gástrico tem ácido clorídrico e tem outras substâncias também. Lá no estômago, a gente pode pensar em secreção de muco, né, que é aquela substância que vai revestir o epitélio gástrico, impedindo que o suco gástrico entre em contato direto com estas células epiteliais e impedindo que esse suco gástrico, por ser muito ácido, né, porque é rico em ácido clorídrico, cause lesões nas células epiteliais. Então, é um outro exemplo de secreção, lá na boca, a saliva, no estômago, o suco gástrico, o muco, a água. Quando a gente vai para o intestino, bom, aí ocorre secreção de muita coisa, né, de muitas enzimas, ocorre secreção da bile, que vem lá, que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e secretada no intestino delgado, né? Aquela primeira porção do intestino delgado, ali no duodeno, né? A gente pode pensar em secreção de suco pancreático também aqui no intestino delgado, né? Que o suco pancreático é produzido lá no pâncreas, pelos ácidos, pela porção exócrina do pâncreas, e vai ser liberado aqui no intestino delgado, certo? Vai ser secretado no intestino delgado. A gente pode pensar também em secreção de água, muita água no intestino delgado, no intestino grosso, enfim. Então, o que eu dei exemplos agora de substâncias que são secretadas, tá? E são secretadas aonde? São secretadas, eu dei exemplo de substâncias que são secretadas na luz do trato gastrointestinal, no lúmen do trato gastrointestinal, certo? Então, eu dei exemplo de substâncias que são secretadas na boca, no estômago, no intestino delgado, intestino grosso. Muito bem. O que mais se entende por secreção? Secreção, existem muitas células epiteliais que secretam substâncias, certo? No fluido intersticial, e que estas substâncias vão agir sobre as próprias células que as secretaram. Ou seja, estamos falando aqui de substâncias autócrinas e parácrinas. Eu falei de substâncias autócrinas e parácrinas para vocês lá no sistema nervoso, quando eu falei de de neurotransmissores, eu falei de substâncias autócrinas e parácrinas para vocês também no sistema endócrino, quando eu diferenciei hormônio, neurohormônio, substâncias neurotransmissores, de novo, substâncias autócrinas e parácrinas, certo? Então, substâncias autócrinas e parácrinas são aquelas substâncias que são produzidas por uma célula, secretadas por esta célula,
no fluido intersticial e que vão agir sobre as próprias células que as produziram ou sobre células vizinhas. A autócrina age sobre a própria célula. Parácrina age sobre células adjacentes, sobre células vizinhas. Então, aqui no sistema digestório, ocorre muita secreção e ação de substâncias autócrinas e parácrinas. E ainda existe um terceiro destino de substâncias que são produzidas na parede, especialmente no epitélio, né? Gástrico e intestinal, que é a corrente sanguínea, certo? Então, existem substâncias que são produzidas aqui na parede, tanto do estômago quanto do intestino, e que são secretadas na corrente sanguínea. Aqui, sim, algumas dessas substâncias agem como hormônios, certo? Existem substâncias que caem na corrente sanguínea e vão agir lá no sistema nervoso, certo? São hormônios enviados lá para o sistema nervoso. Existem substâncias secretadas aqui no estômago e no intestino que vão agir lá no pâncreas, certo? Um exemplo são as incretinas, se vocês já quiserem dar uma olhada. Então, o que eu quero dizer para vocês, com essa conversa aparentemente enrolada, é que, de novo, aqui acontece um dos mecanismos responsáveis pela execução da função do trato digestório, desses mecanismos chama-se secreção. E o conceito de secreção aqui no sistema digestório é mais amplo do que o conceito de digestão que nós vimos lá no sistema endócrino. Por que é mais amplo? Porque existe secreção de outras substâncias além de hormônios, e segundo, porque essas substâncias elas são liberadas na luz do trato gastrointestinal ou agem sobre a própria parede do trato gastrointestinal ou ainda vão cair na corrente sanguínea e agir em tecidos alvos distantes, como, por exemplo, lá em regiões do cérebro, por exemplo, hipotálamo, e lá no pâncreas, vão agir no fígado e etc. Tá bem? Então, isto entendam como secreção, isso que eu acabo de... Secreção aqui no sistema digestório, isso que eu acabo de dizer para vocês. Ok? Muito bem. Segundo mecanismo, que também responde pela função do trato digestório, a digestão. Então, existem muitas substâncias que são secretadas e que auxiliam na digestão. Exemplo, as enzimas. Né? As enzimas que são secretadas na luz gástrica e principalmente intestinal vão auxiliar muito nesse segundo processo aqui, que a gente conhece como digestão. E o que é digestão? O que é digerir? Digestão, assim, no conceito clássico, é a quebra de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, em moléculas menores e capazes de serem absorvidas. Isso é digestão. E as enzimas, obviamente, exercem um papel fundamental na digestão, ou seja, na quebra de macromoléculas em moléculas menores e capazes de serem absorvidas. Exemplo, as proteínas. Né? Nós ingerimos muitas proteínas, que são macromoléculas, são grandes, e que nesse formato elas não conseguem nós não conseguimos absorvê-las. Então, nós temos que quebrar esta proteína, né? Clivar esta proteína, ou seja, digerir esta proteína e transformá-la em moléculas menores, aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos, até mesmo peptídeos, que são bem menores e muitos deles aí sim nós conseguimos absorver. Então isso é digestão. O mesmo serve para os lipídios, o mesmo serve para os carboidratos, né? Temos que digerir, quebrar estas macromoléculas para poder absorvê-las. Muito bem. O terceiro mecanismo é o mecanismo de
A absorção. O que é a absorção? Bom, a partir do momento em que nós digerimos as macromoléculas, que nós quebramos as macromoléculas em moléculas menores, nós podemos absorvê-las. Então, o que é a absorção? É a passagem de nutrientes da luz do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea. Isto é absorver. Quando a gente absorve um nutriente, significa que este nutriente saiu do lúmen, da luz do trato gastrointestinal, principalmente intestinal, né? Intestino delgado e grosso, especialmente o intestino delgado, é o principal local de absorção, de digestão e de absorção, né? De nutrientes. Então, significa que o nutriente saiu, deixou o lúmen, a luz gastrointestinal, e foi transportado até a corrente sanguínea. Muito bem. Então, quando este nutriente, este aminoácido, né, ou esse dipeptídeo, ou este monossacarídeo, ou disacarídeo, ou este colesterol, ou este ácido graxo, enfim, quando este nutriente caiu na corrente sanguínea, significa que ele foi absorvido. Tá? E aí, obviamente, a maior parte dessas substâncias absorvidas chegam ao fígado, são metabolizadas, né, e transportadas posteriormente para os tecidos-alvo, ou seja, para todas as nossas células. Todas as nossas células necessitam desses nutrientes que nós absorvemos aqui no trato gastrointestinal, principalmente intestino delgado, tá bem? Bom, e é fundamental ainda que todo este, que ele chamou aqui de comida, né? Ou seja, todo esse bolo alimentar, todo esse quimo, ou seja, todo esse alimento que nós ingerimos e que estamos digerindo e que estamos absorvendo muita coisa que estava presente neste alimento, é fundamental que este alimento ele progrida, né? Que ele vá passando, né? Isso já começa lá no esôfago, né? Ele passa pelo esôfago, chega no estômago, depois aos poucos do estômago ele vai passando para o intestino delgado e ele vai progredindo no intestino delgado, passa por todo o intestino delgado, aí vai acontecendo secreção, digestão, absorção, depois ele chega no intestino grosso, ele continua progredindo, né? Ainda vai acontecer alguma secreção, alguma digestão, alguma absorção, certo? Até que ele chegue no reto e, posteriormente, ele seja excretado. Né? Tudo que não foi absorvido, né? Todas as substâncias que não foram absorvidas, elas serão excretadas, elas formam as fezes e serão excretadas. Então, para que todo esse alimento, né, progrida ao longo de todo o nosso sistema digestório, ou do nosso trato gastrointestinal, mais especificamente, para que ele progrida, é importante que aconteça, aliás, fundamental que aconteça um quarto mecanismo que a gente conhece como motilidade, ou ainda também chamada de peristaltismo. E isso acontece, né, a motilidade do trato gastrointestinal, o peristaltismo, acontece graças à contração e relaxamento da musculatura lisa que existe na parede, tanto do esôfago, quanto do estômago, quanto do intestino. Tá? Então, a motilidade é o quarto mecanismo que acontece aqui, possibilita a progressão, né, do alimento, do quimo, do bolo alimentar ou do quimo, ao longo do trato gastrointestinal e ocorre graças à contração e relaxamento da musculatura lisa, que forma parte da parede do esôfago, do estômago, do intestino, tanto delgado quanto grosso, certo? Não esqueçam que se estamos falando de musculatura lisa, estamos falando de controle involuntário. Então, o peristaltismo independe da nossa vontade, né? Basta que o alimento chegue no estômago, por exemplo,
ou até ainda no esôfago, ou depois no intestino, para que essa musculatura se contraia e relaxe. Sob o controle do sistema nervoso autônomo, né? A musculatura lisa está sob o controle do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Portanto, independe da nossa vontade, tá bem? Então, lembrem, pessoal, para a gente finalizar o vídeo de hoje, lembrem, pensem sempre nesses 4 processos. Esses 4 processos devem ocorrer de forma concomitante para que o sistema digestório possa desempenhar de forma adequada as suas funções, tá? E sempre que houver o problema em um desses processos, haverá prejuízo dos outros, certo? Alguma coisa estará errada. Muito importante que vocês já comecem a pensar a influência do sistema nervoso e também do sistema endócrino nesses 4 processos aqui, tá bem? Então, um abraço, uma ótima semana para vocês e nos encontramos na próxima segunda, certo? Um abraço e fiquem bem. Fiquem com Deus. Um abraço.